Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando mais um Leitura Pop, hoje diferente, com vários convidados, para a gente conversar sobre o tema O Futuro do Mundo Virtual. Né? Então estão aqui ao meu redor João Carvalho, Wesley Alcântara, João Paulo Ritter, Everton Brandão, Pedro Gás e Wesley Vitoriti. Bem-vindos, pessoal. Muito bom ter vocês Muito aqui. obrigado, Vitor, por me Parem e fazer bem-vindo ao meu próprio programa, nosso, né? É isso, gente. Hoje estamos na 10ª edição da Leitura Pop, então a gente decidiu promover esse programa especial com o Lelei, com o Ritter, com o Everton, Peb e o Vitoriti, que são pessoas que têm influência no MV e que também têm opinião, né? A gente não vai ter pessoa aqui que não tem opinião. A gente não tem esse ouviu arroba, né, Vitor? A gente não vai trazer pessoa que não tem opinião aqui. E com isso a gente vai promover um amplo debate sobre o futuro do MV. O Lelei, que é o Wesley Alcântara, e o Vitoriti estão aqui há muito tempo. Everton Buatos, que nasceu no MV, né? Mamãe, papai, MV. O Ritter também está com a gente aí no Mega Pro, na ON, que a ON também... Mega Pro é ON é Mega Pro. E Peb, que agora também está aí com a nova produtora. Vem aí ou não vem? Gatev. E é isso aí, gente. Estamos com esse... É Gatev ou Gatev? Eu não sei, né? Gatev, ó. Nenhuma coisa, não. A Bu não sabe nada. E aí a gente vai fazer perguntas e depois, se o programa permitir, vamos deixar o tempo livre. Eu vou ter que cronometrar, gente, porque vão ser 30 minutos, que é o que o meu diretor, conhecido como eu mesmo, decidi que será. Peraí, que eu vou botar aqui no relógio. Enquanto isso, Vitor, pode introduzir aí. Então, a gente tem visto, né, muitas mudanças no mundo virtual, então meio que já existe há muito tempo, diversos redes já passaram, pessoas, e a gente hoje vai discutir sobre esse futuro, o que essas mudanças têm acontecido, né, o que tem acontecido de mudança e de não mudança, né, de o que está se mantendo há tanto tempo assim. Vamos então para a primeira pergunta, João, para quem vai? Vamos lá. A primeira pergunta vai ser justamente para o Lelei, porque a pergunta já é uma ótima para a gente começar esse debate. Vamos fazer da seguinte maneira, eu vou fazer a pergunta para ele. Quem quiser falar, só levantar a mãozinha aí, ou não sei, o Vitoriti, o Everton e o Peb. Gente, para mim, Peb é nome feminino, não vontade de falar a Peb, mas o Peb falarem e darem a sua opinião para a gente poder fazer tudo organizadinho. Mas a pergunta vai para o Lelei. Lelei, você está aqui há bastante tempo, né? Vou falar mais devagar, porque às vezes pode demorar para chegar ou algum problema comum. Você está aqui há bastante tempo, já escreveu no TVN, já escreveu na Web TV e sabe que o MV muda muito. Infelizmente, o MV não consegue segurar por muito tempo a sua história. Não é como a TV, que você reverencia os anos 60, os anos 70, os anos 80. Você não vai reverenciando até chegar aos dias de hoje. Então, eu queria te fazer uma pergunta da seguinte forma. Como você vê o MV de hoje, de 2020, em contraste com o MV de antes? Você acha que tivemos avanços ou retrocessos? E quais, se forem retrocessos e forem avanços, quais foram eles nessa conjuntura? Então, boa noite para todo mundo. Está sendo um prazer poder participar. Eu me sinto honrado de ter recebido esse convite. Bom, eu acho que o mundo virtual, como qualquer coisa que a gente cria, ele vai tendo um avanço ao longo do tempo. Eu acho que o mundo virtual ele teve assim um progresso de hoje agregar mais autores, principalmente quando eu entrei, se você não escrevia roteiro, você era completamente massacrado. Como assim você só escreve literário? Você não era considerado autor de renome. E hoje eu vejo que não, que assim, cada um tem a sua, aonde você tem uma habilidade maior, aonde você tem
né, um certo domínio daquilo. Algumas pessoas têm domínio muito grande com o literário, e eu acho fantástico, porque se eu começar a escrever alguma coisa no literário, na segunda página eu vou me enrolar, e outras pessoas que são assim, que escrevem roteiro brilhantemente, e cada um está ali na sua fase. Então eu acho assim, eu acho que houve esse avanço, eu acho que esse foi o maior progresso desde que eu entrei em 2013 até agora. Então são 7 anos no mundo virtual, e eu vejo esse como, para mim, o principal avanço. Um outro avanço que eu acho muito grande é da gente poder não ter mais aquele roteiro extremamente carregado daqueles, como que eu posso dizer? Eu Termos esqueci o nome. técnicos, né? Daqueles vícios. É, isso, exatamente, desses termos técnicos. Hoje a gente coloca muito básico, muito superficial, porque antigamente, às vezes, você ia ler, você até esquecia a cena, você até esquecia a proposta, porque era muito carregado desses termos técnicos. Se você não colocasse, você era terrivelmente massacrado, porque você tinha que saber um roteiro impecável, como um roteiro de cinema. Só que hoje em dia a gente entende que um roteiro para o audiovisual e um roteiro, né, para a leitura, eles são diferentes, eles são muito próximos no diálogo, mas eles são muito diferentes quando a gente vai fazer uma rubrica aí. Então, eu acho que a gente também teve um avanço muito grande. Em contrapartida, eu acho que o maior retrocesso é essa divisão que a gente tem muito grande no mundo virtual, e que acaba atrapalhando, por exemplo, nas premiações, porque se é uma premiação A, às vezes tem obras maravilhosas de um grupo B, mas que elas só são citadas por serem citadas, e elas não entram ali como as ganhadoras daquele prêmio, mesmo a gente sabendo que elas são mais merecedoras, porque não é por gosto pessoal apenas, né? A gente tem que levar o nosso gosto pessoal, mas a gente tem que levar também que muitas vezes houve ali um trabalho muito grande de gramática, houve ali um estudo de roteiro, um aprofundamento do tema, N coisas que às vezes um autor ele vai levar um ano trabalhando naquilo, para aquele outro que escreveu de qualquer jeito, que o roteiro está completamente desorganizado, que o português está sendo assassinado a cada cena, e as pessoas acham aquilo maravilhoso. Né? Antigamente, se você esquecesse uma vírgula, a coisa era, nossa, o pecado mortal. Mas hoje em dia não tem problema disso, as pessoas estão fechando o olho para isso. Então, eu acho que, para mim, o principal retrocesso está sendo essa divisão muito grande entre grupo A e grupo B. Se você é do grupo A, você não pode ser do grupo B, e acaba atrapalhando esse fluxo que a gente deveria ter de conversar com todos os autores, de apreciar todas as obras, de conversar, e a gente acaba não tendo isso. E quando a gente vai ler uma matéria que o grupo A fez do grupo B, é detonando. E às vezes, quando o grupo A vai fazer do próprio grupo A, você já vê ali no título que é uma coisa mais macia, uma coisa mais bacana. Então, eu acho que a principal linha que está tendo é essa divisão. Panelinha sempre vai ter, sempre tem aquelas pessoas que a gente tem uma maior afinidade, né, uma maior ali intimidade e tal, mas assim, essa divisão, porque criou-se ali um muro muito alto separando grupo A e grupo B, e raramente alguém consegue passear nesses dois lados sem que se torne totalmente rival. Então, eu acho que, para mim, esse é o maior retrocesso do nosso mundo virtual. É isso, gente. Vocês têm alguém aí que queira complementar o que o Lelei falou em relação a isso, ao retrocesso e ao avanço do MV? Algum de vocês? JP, Everton, Peb, Vitorite.
Ok, então. Eu acho, só para poder complementar rapidamente o que o Lelei disse, eu acho que a gente tinha antes, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente tinha antes referência. A gente tinha referência de onde a gente queria chegar. A gente tinha referência de qual era a emissora que a gente queria fazer. Então, aquilo nos fazia estudar muito. Eu falo por mim. Quando eu queria apresentar um projeto de série, né, junto com o Rodrigo Ferreira, que é muito conhecido do Vitorite, e a Isa Nota, a gente queria apresentar um projeto de série para a Web TV, porque era a grande emissora daquele momento. E a gente sabia que a forma para entrar na Web TV era você aprender a roteirizar, aprender a fazer um roteiro decente. Então a gente fazia isso que a gente está fazendo agora aqui. A gente fazia o Rinaldo, que era nosso supervisor, a Isa e o Rodrigo, uma sala de roteiro na tentativa de criar um roteiro positivo. Hoje, não estou criticando isso, mas hoje é muito mais fácil. E a gente está numa onda também de criticar aquele que está tentando, de alguma forma, dizer que a gente precisa estudar sobre histórias. Que eu falei com o Vitor na semana passada, no Leitura Pop, e reforço aqui rapidamente, que existe uma faculdade de cinema. Essa faculdade de cinema é base para todos nós. Porque é dela que a gente aprendeu o que significa sinopse, dela que a gente aprendeu o que significa a palavra cena. Então, existe essa faculdade. Nós não fazemos cinema, nem temos a intenção de passar por cima de quem faz, mas pelo menos o respeito eu acho que tem que ficar. Sabe? A gente não tem que querer ditar regras e criar conceitos. Sabe? Existem livros maravilhosos, recomendo que todos possam ler, mas quando a gente discute, quando a gente debate junto, isso que a gente está fazendo aqui agora, debater futuro de MV, debater futuro do roteiro, é exatamente você entender que você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade social, você tem diversos outros tipos de responsabilidade e que precisa seguir elas para que, de fato, você chegue em algum lugar. Eu estou só pontuando isso porque a gente lançou a revista Atenta no ano... Foi que ano, Vitor? 2018 ou 2019? Eu acho que foi 18. 18, né? A gente lançou a revista Atenta em 2018 e duramente duas colunas eram criticadas. Curiosamente, a minha coluna e a coluna do Wesley, né, sobre um pseudônimo. Por que elas eram duramente criticadas? Porque em toda vez que a gente levantava uma coluna, a gente falava sobre para onde a escrita estava caminhando. Isso não quer dizer que vocês, autores, precisam seguir junto com o movimento artístico. Mas é tipo, o Vitor vai entender isso, o Lelei também, porque fizeram letras, tipo você criticar a Semana da Arte Moderna como foi criticada na época, porque você está contando que há um novo movimento, né? Então a gente era criticado diretamente porque a gente estava dizendo, gente, vamos estudar, vamos todo mundo evoluir junto. E realmente eu acho que, na minha opinião, esse foi o grande retrocesso. Lá atrás, a gente respeitava as nossas referências. Hoje, a gente critica quem estuda. E eu acho que é essa que é a grande questão. Vitor, passa a Exatamente, João. você. Eu acho que estamos nesse caminho e já encaminho para a pergunta que eu vou fazer para o Ritter. Ritter, a gente vê, né? Você, por exemplo, está fazendo, fez na última semana o curso que o também João fez de roteiro, né? Com o Fernando, esqueci sobre Biscalque. É um nome assim diferente, né? E aí eu te pergunto, você enxerga que o MV ele tem sido uma porta, né? Uma escola, uma maneira de aprendizado para esses autores que querem ser roteiristas profissionais, ou você ainda encara que o MV é muito amador, ainda é muito levado como um hobby? Eu encaro como uma porta, porque acho que para simplificar bem o que eu penso, o MV é como um Wattpad sem uma plataforma única, como um Ian Fanfiction sem um site único, como qualquer site de fanfic, que a maioria dos autores brasileiros contemporâneos de ficção, romance ou romance jovem adulto, eles vêm dessas plataformas. E eu acho que o MV faz esse papel de plantar, pelo menos na mente de uma pessoa que até agora só escreveu em roteiro não, só escreveu em prosa, no famoso literário, né? Que ele pode se tornar um roteirista. E dentro do MV ele começa a procurar, eu sou um exemplo disso, eu começo a procurar formas de como vender o roteiro, né? Aí percebe que é mais ou menos igual ao mercado literário, com algumas dificuldades que são diferentes.
eu não pretendo eu não pretendo levar isso para uma vida profissional, porque eu escrevo webnovela, né? Sinceramente, acho que novela é muito mais difícil que escrever um livro. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria escrever um livro. Mas, sim, o MV abre uma porta para a pessoa enxergar o roteiro como com mais profissionalismo, como um emprego para o futuro, um trabalho. E se eu não me engano, eu posso estar viajando agora, mas eu acho que teve gente que saiu do MV e foi roteirizar. Tem. Eu tenho um exemplo, um podcast que eu acompanho, que é o Vereadores Anônimos. 3 ou 2 dos donos desse podcast, eles eram do antigo MV. Um site que eu nem ouço falar mais hoje. Acho que nem os que são mais velhos hoje em dia do MV não conheceram esse site. Eu até posso indicar depois um podcast que eles falam sobre isso. E um deles trabalha como roteirista no Canal Brasil, ou Rede Brasil, eu não lembro o nome do canal, enfim. Mas, sim, eu enxergo como uma porta para se profissionalizar aí. Como tudo hoje na internet é uma porta para se tornar um profissional. O YouTube é uma porta para se tornar um profissional do audiovisual. Como eu já disse, esse site de fanfic para se tornar um autor. Então, minha resposta é sim. Eu vou botar agora. Wesley Vitoriti, então, o que você acha a respeito dessa pergunta do Vitor? Você acha que é uma porta? Você acha que o MV encara, a parte do MV encara isso como uma porta, né? Porque tem essa questão, né, de que é uma porta, mas nem todo mundo encara como, né? Eu ia perguntar isso também ao Vitorino, se ele acha, na opinião dele, as pessoas, de uma maneira Até por geral, isso ser diretor de muitas, produções, né? muitas pessoas, Wesley, você observando, né, no seu trabalho de consultoria, de conversa e tal, você acha que muitas pessoas aqui encaram como uma porta ou ainda encaram como um hobby, vou escrever só para internet, porque é o que eu gosto de fazer? Bom, boa noite. Obrigado pelo convite. Então, eu acho que muitas pessoas encaram mais como hobby do que como uma oportunidade de crescimento, de evolução e até, quem sabe, para expor seu trabalho para outras pessoas e, quem sabe, assim, conseguir trilhar uma carreira. Porque o primeiro fato que a gente vê é quando muitas pessoas utilizam argumentos como: ah, mas isso é para a internet, isso não isso é ficção, para a internet não importa, não precisa ter coisas que deveriam ter, ou então ter certas responsabilidades, o que eu já acho, o que eu já acho um tremendo erro. Porque eu acho que a partir do momento que você expõe seu trabalho, por mais que seja um hobby, você tem que ter responsabilidade sobre tudo que você produz. Porque, que nem eu já falei com vocês, eu acredito que sempre você vai influenciar as outras pessoas, ainda mais algo que você expõe, ainda mais se for algo social. Então, mas sobre encarar, tem muitas pessoas que não encaram, acho que é mais hobby, mas tem muitas pessoas sim que encaram aqui como uma janela, uma possível porta de aprendizagem para evoluir cada vez mais. E aí, assim, pode ir procurando cursos, como vocês estão fazendo, como a gente acompanha diversos professores de roteiro, para poder evoluir cada vez mais e assim, quem sabe, conseguir alcançar o sonho dela de uma possível profissão, viver da arte que ela produz e do que ela realmente gosta de fazer, e não deixar como aquilo somente um hobby. Muito bom, Wesley. Pronto. Obrigado. E a gente vem também, né, toda essa questão que a gente já discutiu agora sobre o MV, sobre como que ele é encarado, e a gente também tem visto muitas mudanças, né? O Lelê citou a questão do literário. Outra coisa que a gente vem percebendo é o entretenimento, né? Que é algo que aos poucos foi surgindo, né, no MV. No começo eu acho que não sei se tinha, acho que não, em muitas redes. E aos poucos foi, né? Lembro que no Belo Stories eles já faziam alguns programas, como o Forca Virtual, o TVN também se aprofundou bastante nisso. E a gente vê todas essas inovações vindo. João,
Hora da pergunta para o Everton. Então, deixa eu só falar um negócio em relação ao Wesley, para a gente não deixar o assunto pelo caminho, né? O que o Wesley e o Ritter foram. Gente, vocês podem fazer isso, tá? Para a gente poder debater os assuntos, enfim, para não ficar uma coisa maçante. Mas o Ritter falou sobre a questão de ser uma oportunidade, concordo plenamente, e concordo também com o Edson. E mais uma vez volto à questão da Atenta, né? De como que também depende muito de. Olha como é que as coisas se ligam, né? O Lelei falou que existe o grupo A e o grupo B, né? Citou esse exemplo do grupo A e do grupo B. O Ritter falou que é uma janela de oportunidade. O Vitoriti confirmou isso. Então, eu acho que criou-se também uma imagem em relação a nós. Eu estou falando isso porque eu fui dar uma entrevista para o Hugo e eu acho que muito veio nessa. Deu uma travada. Pode falar, João, tá tranquilo. Ah, tá, pensei que tinha travado. Muito veio, na pergunta eu sentia isso, que era questionado, tipo assim, o fato de parecer que vocês se acham demais, de vocês são os donos da razão, vocês são, né, nesse sentido. A questão não é essa. A questão é que nós estivemos num MV, eu, Lelei, Vitor, todo mundo, nós estivemos num MV unido, num passado, que todas as emissoras eram unidas e que existia um padrão. E esse padrão era onde nós queríamos chegar. E as pessoas que eram que eram exemplo, que é um dos nossos maiores, nosso maior exemplo, que era o Rinaldo, que sempre foi considerado o maior novelista da nossa época, a gente sabe disso, né? E tudo aquilo. E então a gente vivia naquele universo. Hoje, a gente continua coerente com nossa opinião de que a gente tem que aprender cada vez mais, de que não existe maneiras de escrever. O roteiro é técnico. Não sei se vocês concordam comigo, mas o roteiro é técnico, o roteiro não é literário. O literário você tem a liberdade de cada um falar de uma forma, cada um se comunicar de uma forma. O Vitor já citou no Leitura Pop o fato qual o livro, Vitor, do Rafael Montes, que tem prints, tem várias coisas? Jantar Secreto. Jantar Secreto. Então você tem essa possibilidade. O roteiro é técnica. Então o roteiro é você aprender cada vez mais sobre como ele funciona. Eu, Lelei, eu, Ege, a gente sempre compartilha um com o outro. Aprendi esse termo, termos não técnico, né? Mas aprendi como é que faz essa cena, como é que passa isso para o papel. Então eu acho que existe grupo A e grupo B, e eu acho que também existe grupo A pensando uma coisa e querendo chegar num lugar. Existe o grupo B querendo uma coisa e querendo chegar num outro lugar. Eu acho que aí é que entra o grande conflito. Existe o grupo A procurando estudar roteiro e com professores de roteiro dentro eu não falo só do Mega Pra, não, tá? O Ritter tá aí de prova, não me deixa mentir, que ele participa muito dos nossos debates. O Gley também, que não tá aqui, participa muito dos nossos debates também. É uma pessoa que sempre, quando a gente manda em relação ao roteiro, está participando. O Ritter está fazendo um curso que a gente está fazendo também. Então, não é isso. É justamente grupo A pensando numa forma e querendo chegar num lugar, enxergando como janela de oportunidade, e grupo B pensando uma outra coisa completamente diferente, e aí criam esses atritos de que a gente está querendo aparecer, de que a gente está se achando demais, quando na verdade é uma vontade, um caminho que a gente segue de querer aprender cada vez mais. Em cima de dramaturgia, também tivemos muito entretenimento no mundo virtual, né? Tivemos vários, o Vitor acabou de citar aí, tivemos a Menina Curiosa, a Peb está aqui, né? A Menina Curiosa, a Devastadora de Lages, a famosa amante virtual. E tivemos também diversos outros programas, a Lady Honey e tudo mais. E temos Everton aqui para conversar com a gente, porque o Everton trouxe um novo reality show. E a pergunta que eu fiz para ele, eu achei, modéstia à parte, eu achei sensacional, porque também fala um pouco sobre a mudança do MV, sobre como o MV ficou careta, sejamos sinceros. Que é o seguinte, Everton, fazer entretenimento no MV é muito difícil. E por muito tempo se criou padrões. Então a Hannah, a Curiosa, todas elas tinham um estilo parecidos. Como foi receber as críticas do Raça 1? Você acha que o MV de 2013 criticaria tanto o Raça 1 conforme o MV de 2018? O que você acha? Oi, gente. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui no Leitura Pop, que é um programa que eu sempre
que eu sempre acompanhei, né, desde o início lá. E vamos lá, né? Respondendo a pergunta, eu acho que sim, né? Porque, tipo assim, o programa, apesar de ter um formato de um reality que já é conhecido desde de 2 décadas passadas e tal, eu sempre tentava reformular o Raça que saía um pouco dos padrões acostumados de 2003, 2015, 2018, até mesmo 2019, né? Aí sempre terão coisas, ou melhor, sempre terão pessoas que irão criticar o programa por vários motivos, e principalmente a forma como eu abordava o programa, a forma que eu direcionava o programa, justamente se eu for focar nas questões de ir além, porque para quem leu Raça, eu não foco só na dramaturgia, né? Tem provas de entretenimento, tem provas de jornalismo. E para muita gente que está aqui no mundo virtual, para que fazer jornalismo? Para que fazer entretenimento? Isso não me interessa, já que eu vou escrever uma historinha com 2 protagonistas, um vilão, fim, acabou a audiência, maravilha. Muita gente pensa isso, que sim, é um hobby, claro, é um hobby, mas eu acho que se você está aqui e quer continuar mais à frente, seguindo no mundo virtual por passa mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos no mundo virtual, como a gente está, eu acho que a maioria aqui está mais de 5 anos de mundo virtual, eu acho sim importante você se informar mais sobre como funciona o jornalismo daqui, como funciona o entretenimento daqui, mas não só para entender, e sim para quem sabe em um futuro próximo você tentar se arriscar nessas áreas como eu me arrisquei no entretenimento e deu certo, e no jornalismo também, né? Que para quem não sabe, fiquei muito tempo fazendo matérias, não só das minhas produções, como de outras pessoas também, né? E por esse motivo, por o racismo ser um risco, eu acho que haveria críticas tão duras como houveram em 2018, né? Haveriam críticas tão duras como houveram em 2018, por ser algo diferente que ninguém era acostumado. Mas eu acho que agora, em 2020, acho que está mais calmo em relação a isso, justamente porque eu insisti. Se eu tivesse me derrubado com Raça 1, não teríamos o Raça 2, né? E nem teríamos o Raça 3. Que com essas 2 temporadas a gente acabou revelando novos autores, não só para o Mega Pro, como para o mundo virtual todo, né? E a função, primeiramente, a função do Raça é isso, é revelar novos talentos, que eu sei que imagino que deve ter vários por aí escondidos, só lendo, mas com vergonha de escrever alguma coisa, por medo dessa crítica padronizada, que vai sempre criticar o óbvio, que nunca vai se arriscar a ler algo diferente, né? E por esse motivo eu acho que sim, eles criticariam muito pelo Raça sair do óbvio que era o MV. Eu adorei, Everton, a sua resposta, porque tem várias coisas interessantes, né? Uma delas é, como você falou sobre o jornalismo, entretenimento, né? Se arriscar, e também eu acho que as pessoas se reconhecer, aprender um pouco mais sobre aquilo, acho que até para fora daqui. Então, se uma pessoa chega e faz notícia, ela pode querer fazer uma faculdade de jornalismo, como aconteceu na época quando o Alan Sabe era nosso, acho que era diretor de jornalismo, ele teve um interesse em fazer aquilo, levar aquilo além. Então, né, ele se identificou muito. Então, eu acho que é isso uma coisa, né? Tanto com a escrita, tanto com o jornalismo, até com o entretenimento, a pessoa fazer vídeo, enfim, acho que isso é muito interessante. E a questão dos novos autores, porque, como o Lelei falou, né, essa receptividade com novos autores, coisas que a gente já discutiu em outros programas também, que é algo que é muito importante da gente sempre trazer e revelar, e ajudar, e orientar esses autores. Então, com o RAS, que eu acho que é o grande propósito, como você falou, a oficina que a gente promoveu, né, está terminando agora, essa semana. Então, eu acho que esses projetos eles são muito importantes para trazerem essas novas pessoas ao mundo virtual. E a gente já está com... 6 projetos supervisionados, né, eu acho. São 4, 5... Ai, Ju, acho que são 4. São 4. São? Então, Não sei. acho que são 4. Enfim,
vários projetos, né, que a gente está revelando, está trazendo autores muito bons, né, e o Raça proporcionou muito disso. O pessoal vai conhecer daqui a pouco os autores do Raça, que são pessoas que são muito dispostas, né, estão sempre querendo aprender. E nosso tempo Zoom, né, tem um limite, então a gente já está se encaminhando para isso. E minha pergunta agora vai para o Pedro, já agradecendo primeiro a ele por estar aqui. E pensando, Pedro, que você também já se arriscou, né? Não se arriscou, mas na verdade se mergulhou, né, se aprofundou muito no entretenimento durante muito tempo, desde cinemáticos até Menina Curiosa, programa do Zó. E agora você com a sua produtora, HTV Pictures, né? Que está uma parceria no Megapro, a gente já anunciou isso em notícias. E agora, né, daqui a poucas semanas, né, a gente vai lançar a série Síndrome em audiovisual, né? A série em formato The Sims. Pedro, você acha, né, pensando muito sobre tudo que a gente já discutiu, que o meu mundo virtual ele está pronto para receber esse tipo de produção, essas inovações? E quais são as maiores dificuldades que você vê em produzir séries para o mundo virtual, principalmente séries de The Sims? Pedro? Desculpa que eu tava com... Oi, Pedro. Oi, voltei, Talvez perdão. responder. Voltando. Eu entendi a pergunta. Seguinte. Por um bom tempo, assim, o formato... Eu tava ouvindo o pessoal falar, principalmente o Everton, sobre o que ele achou, sobre a questão de raça, né, da primeira temporada. E ele falou uma coisa que é interessante, que formato é uma coisa complicada de lidar. O formato, ele não foi uma coisa que ele nasceu para agradar. Ele nasceu para ter público. Tem público para assistir tal programa, tem público para assistir outro tipo de programa. E assim, por muitos anos eu levantei a bandeira, só para deixar claro isso, que era preciso desenvolver um entretenimento. Eu cheguei até a lançar um manual de entretenimento em 2019, meio que morreu, mas continua aí para quem quiser assistir, para quem quiser ler no caso. E foi basicamente isso. É muito difícil se manter constante no entretenimento, porque você precisa se reinventar. Desde cinemáticos, eu precisei pesquisar, eu precisei estudar um pouco mais sobre o formato para a gente conseguir entender o que realmente era agradável. Fazer testes foi preciso, testar programas, testar formatos, para ver o que o público do MV estava querendo assistir. Então, eu acho que é muito sobre isso, momentos, são épocas. Você entender que naquele momento tal coisa não cabe, e naquele em momentos antigos cabia, ou em futuros momentos não vão caber. São momentos, são E fases, e você todo acha, formato... Pedro, que está no momento, como que você vê a relação às séries de The Sims que você vai lançar em breve, né? Síndrome? Você acha que o MV está Sim, pronto nesse momento da gente já para esse novo investimento, que está sendo um grande investimento, né? Seu e toda a equipe sim, HTV e Mega Pro? sim. Síndrome, ela é a parte, não é entretenimento, mesmo tendo ali seus pés. Mas síndrome é uma coisa que vai mudar o modo de consumo do mundo virtual de todas as formas. Porque você vai ter música, trilha sonora original, você vai ter um roteiro criado em Celtics originalmente para uma série em audiovisual, que deve ser a primeira da Mega Pro. E se eu botar aí talvez a primeira do MV com o desenvolvimento e produção e orçamento que a gente está tendo que desencadear para produzir a série. Então, Síndrome, ela tá vindo exatamente para mostrar que o web roteiro, na concepção de muitos, é, é atraente. Mas se conseguir transformar o que está escrito em vídeo, a gente pode ter aí uma nova forma de, de assistir, usando o telefone, usando o celular, bem, tudo que for possível de assistir. Uhum. Então é sobre isso. Muito bom, Pedro. Obrigado.